para quem, né, chegou mais cedo ou está chegando. Eu sei que na quinta-feira veio uma turma também, hoje vem outra, e nós já estamos indo para o 10º ano aqui em Bento. Começamos no restaurante aqui embaixo, um culto na sexta-feira de noite. Foi um desafio. Era uma moça ali que tinha um restaurante e ela servia almoço só, e de noite não abria. E eu disse para ela: a senhora nos aluga só para fazer um culto sexta de noite? Você aluga para o senhor. Me fez um preço por noite e eu aluguei. Logo em seguida chegou o pastor Marcos, né, ele veio para jantar e ficou. Então tá ali já com a gente quase 10 anos, né, servindo ao Senhor aqui. E a igreja depois dali mudou, aqui para trás, mudamos para lá, mudamos aqui para cima. E a gente tem orado a Deus já tem uns 4 meses ou mais eu acho, e pedindo a Deus que, como a arca peregrinou pelo deserto, até encontrar repouso, até encontrar descanso, quando Davi fez um tabernáculo para ela e depois Salomão construiu um templo. Então a arca encontrou descanso. Que a gente encontre descanso nesse lugar, possamos crescer em nome de Jesus, amém? Por isso que a gente tem que orar e sempre pedir a Deus que dê um terreno próprio, uma sede própria para a igreja. A gente não precisa ficar mais mudando de lugar, amém, irmãos? Além de mudar, dá um trabalhão, dá um custo enorme isso. Cada mudança, muda de casa para você ver, né? Dá um custo, um dinheirão, e quebra os móveis. Eu sei porque eu já mudei de cidade mais de 11 vezes. Eu já fui pastor em Piratini, pastor no Barro Duro, pastor em Canoas, Sapucaia, aqui em Bento em 2004, pastor em Caxias, pastor em Canoas. E eu só sei que a mudança da Pelotas, que é a minha cidade, então cada vez que mudava, arranhava a geladeira, rasgava o sofá, né? E eu sou, meus irmãos, daqui, sabe aquelas histórias que a gente vê nos filmes assim, de carregar o piano? Já viram aquela história? Tem que carregar o piano? Pois eu tenho um piano para carregar mesmo, da Bruna, minha filha. Literalmente tem um piano, conhece, né? Um trem, irmãos, desse tamanho, de madeira, que pesa para chuchu. E quando foi em Sapucaia para tirar aquele piano da casa, nós tivemos que tirar pela janela, sabe? A mesma coisa foi a cama, o box da cama, pela janela, a escada lá, ela tinha 60 centímetros e não subia, a maior parte das coisas não subia. Geladeira pela sacada, então botamos uma corda, tirando com rondando assim. Assim foi minha mudança. Depois em Caxias, já me mudei 4 vezes também em Caxias. E assim é a vida. Então que a gente encontre um lugar, né? Que Deus nos dê graça, a gente repousar ali em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos dê um lugar próprio para a igreja poder descansar no Senhor. Eu queria ler com os irmãos o Salmo 125, irmãos, e meditar nele um pouquinho. Eu vim assim de tênis hoje, pastor Marcos, só peguei o casaco, estava lá com os jovens da igreja. A gente está retomando o trabalho com os jovens e tá uma benção lá. Só não pude pegar o cachorro quente. Mas por que nós sempre tivemos trabalho com os jovens desde o início? Mas no último ano e meio não tinha líder de jovens. E nada se faz sem liderança. Você precisa de um líder para tudo, né? Aqui tem que ter um pastor aqui, um líder, né? Tem que ter um líder na outra igreja. Se não tiver uma liderança no trabalho, se o seu emprego lá não tiver quem comande, não vai para frente. Então nós não tínhamos um líder de jovens. Agora Deus nos deu um líder de jovens, que é o baterista da igreja lá. E ele começou hoje, retomamos o grupo de jovens. Amém, pessoal? E tem que ter jovens na igreja, senão fica só os velhos, né? Só os velhinhos. Eu também vou ficando velho. A gente vai ficando murcho, vai ficando desanimado. O velho, a pessoa mais idosa, né? Com todo respeito, irmãos, né? A gente chega cedo, a gente já quer se recolher. Depois de uma certa idade, a gente já não quer usar mais uma roupa muito assim apertada, já quer uma roupa mais confortável, não é? Já quer botar um chinelo, não quer mais usar um sapato, um tênis. Então, é natural da idade. Mas os jovens não, os jovens são animados. Tinha uns lá que estavam de bermuda lá, bermuda, camiseta,
A gente já não dá mais, não. Amanhã tá espirrando, né? Quando vai parar na UTI, pega uma pneumonia. Então, a gente precisa do sangue dos jovens, né? Eles têm ânimo, eles têm pique, eles estão ali dispostos, né? Acho que deu demais volume. Eles estão dispostos a trabalhar duro. Então, a igreja, ela precisa, né? Nós cuidamos bem das crianças, dos adultos, dos jovens. Sempre você vai ser bem cuidado, em nome de Jesus, amém? Como aqui, como lá em Farroupilha tem as crianças, e Deus vai nos abençoando, e que a gente possa ter muitos e muitos jovens. Eu estava ouvindo o pastor Max, depois tira um tempo para ouvir. A Ana está pregando lá, a menina, filha do Leandro, do pastor Leandro. Primeira vez que ela prega na igreja, ouve que mensagem, pregando sobre Jonas. Escutem depois, entrem lá no YouTube. Eu vim escutando para cá, agora que eu tive que sair cedo. Menina arrebentou. Menina de 23 anos. Tá pregando lá, pastor. Olha, pensa que mensagem. Eu disse, olha só que unção de Deus. Então a gente precisa, sabe, que Deus levante um monte de jovens aqui em nome de Jesus. Levante pessoas que abraçam o pastor Marcos e a família dele, lutem junto pela fé evangélica. Porque, meus irmãos, vai chegar um tempo que todas essas coisas assim que não tem grande importância vão passar, sabe? Lá no livro de 1 Coríntios 13 diz que no fim de tudo, sabe? Sabe no finzinho lá? Vai chegar esse fim, né? O dia que o Senhor Deus vai acertar as contas com cada um de nós. A Bíblia diz que lá no fim de tudo vai sobrar a fé, a esperança e o amor. Mas que o maior deles é o amor. Então, no final das contas, gente, tudo que nós às vezes brigamos aqui e lutamos. Uma vez eu tive que apartar uma briga de uma família que estava brigando por um palmo de terra. Vocês acreditam nisso? Por um palmo de terra, irmão José. Sabe? A cerca de um ficou um pouquinho mais de um palmo assim, dentro da terra do outro. E eram irmãos. Pensa numa briga por um palmo de terra. A gente não acredita, mas é verdade. Sabe? Eu estou com um irmão lá na igreja, o irmão Iranilton, que o pátio dele tem 4 casas. E ele resolveu levantar a vizinha, 20 anos, amiga dele, mora 20 anos ali, são vizinhos. E ele falou com ela, disse, olha, eu quero levantar um muro aqui. Levantar um muro aqui para ficar mais seguro para mim e para você. Tudo certo. No que ele botou o primeiro tijolo, a mulher se endemoniou. Endemoniou, disse, não vai levantar muro, não vai levantar muro. Resumo, está com ele na justiça, processando ele. E ele me pediu oração com as 15 dias lá na igreja. Então as pessoas brigam, gente. Brigam por 1 centímetro de terra. Brigo por sabe, por uma cadeira, brigo por um carro velho, brigo por sei lá, um dinheiro, sabe? E no fim isso tudo já era. A gente tem que ficar firme com o Senhor. E esse salmo que eu quero ler com você diz assim, ó, Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. E ele diz mais aí, ó, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los o Senhor, juntamente juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Diga assim comigo, Senhor Jesus, fale ao meu coração nessa noite a tua palavra, em nome de Jesus. Esse salmo aqui é um salmo que a gente tem que entender a imagem que o salmista Davi quer dizer. Jerusalém é uma cidade construída sobre um monte, e ao redor de Jerusalém tem o Monte das Oliveiras, tem o Monte de Judá, tem
outros montes que mais ou menos cercam a cidade. Então a ideia do salmista de que a cidade era protegida, né? O Monte Sião, onde Jerusalém está, era protegida, meus irmãos, com um muro ao redor pelos outros montes, o Monte das Oliveiras, o próprio Monte Sião e as outras montanhas, o Monte de Judá, o Monte Moriá, que cercam a cidade. A ideia do salmista é que ela tinha um muro natural, sabe? Tipo a nossa serra aqui, né? Nossa cidade aqui, o próprio Bento Gonçalves, o centro da cidade, é num buraco. Toda a volta de Bento Gonçalves aqui é protegida por uma montanha ou uma pequena colina, mas o centro da cidade está num buraco, não é verdade, né? De certa forma está cercada. Quando os primeiros imigrantes chegaram aqui, eles se sentiram seguros ali embaixo, se sentiram seguros ali, cercado pelos montes, né? Como o Monte Belo está lá em cima de um alto monte, também se sente protegida, cercado. Jerusalém também estava cercada por vários montes e principalmente o Monte Sião. E ele diz aqui, o salmista retrata a ideia de que por ela estar cercada por vários montes, por um muro natural que eram os outros montes, ele diz que Jerusalém nunca seria abalada, né? Nunca seria destruída, que ela nunca seria de alguma forma alcançada. E ele diz, o salmista então faz essa, vamos dizer assim, essa comparação com a gente, e ele diz que aqueles que confiam no Senhor são exatamente como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? Porque eles acreditavam que Jerusalém nunca seria abalada, que Jerusalém nunca seria atingida pela construção natural dela, pela localização natural dela, em cima de um monte, cercada por montes. Eles achavam que ela nunca seria atingida, mas na verdade a história conta que Jerusalém foi invadida 25 vezes. 25 vezes invadiram a cidade. Então, não é isso que o salmista está se referindo então. Então, o que ele está dizendo aqui não é verdade quando se pensa da proteção natural, porque tem gente que se protege ou pensa que pode se proteger da natureza ou com a natureza. O que o salmista está querendo dizer aqui é que, na verdade, quando a gente confia no Senhor, é que a gente realmente está seguro em nome de Jesus. Não é quando a gente, sabe, confia nos homens, nas pessoas, a gente confia, sabe, na segurança do dinheiro da gente. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas confiam muito no seu dinheiro. Se ela tem dinheiro, ela se sente segura. Se ela não tem dinheiro, ela não se sente segura. E na verdade, hoje em dia nós estamos mais inseguros quanto a dinheiro do que em qualquer outra época. Porque o dinheiro está no banco, a menos que você guarde debaixo do colchão, ok, pessoal? O dinheiro está no banco. Basta cair o sistema e acabou o teu dinheiro lá. Trancou tudo. Ninguém mais tira dinheiro do banco, não é verdade? Não tem dia que você vai usar o aplicativo do banco e o sistema está fora do ar. Você diz, puxa, eu não consigo tirar o dinheiro, não consigo mexer no dinheiro. Acabou. Basta um computador furar lá, quebrar, que o sistema sai do ar e todo aquele dinheirão que está lá está perdido, né? Então, o que o salmista está querendo dizer é que Jerusalém deveria confiar não na proteção dos montes, ela se sentia inabalável, né? Como ele diz aqui no verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Eles não imaginavam que, eles imaginavam que o monte Sião nunca seria abalado, nunca seria tomada aquela cidade. E naturalmente, realmente ela nunca foi, mas foi conquistada outras vezes. O que o Davi estava querendo dizer é que nós, temos que confiar em Deus de todo o coração. Que não significa que quem crê em Deus ou confia em Deus, não vai sofrer abalos na vida. Todos nós passamos por abalos. Eu já passei, o pastor já passou. A gente passa às vezes um abalo, né? Um abalo na família, um
abalo financeiro, um abalo moral, um abalo no casamento. Não quer dizer que a gente é inabalável, mas quer dizer que aqueles que confiam no Senhor até passam por abalos ou são abalados, mas permanecem para sempre em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Permanece firme. A gente, meus irmãos, é abalado. Às vezes somos atingidos fortemente. Às vezes Satanás vem com tudo para cima da gente. Mas a gente é como aqui Jesus ilustrou. Jesus fez uma ilustração talvez até melhor que o Davi. Em Mateus 7:24, Jesus disse que o homem prudente, o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha, e que o homem imprudente edifica sobre a areia. Duas casas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. Dá para construir uma casa sobre a areia? Dá. É só ir no litoral que você vê um monte de casa construída sobre a areia. Mas quando vem o temporal, quando vem a tempestade, quando transborda os rios e sopra forte o vento, qual casa permanece de pé? Aquela que é edificada sobre a rocha. Ou seja, Jesus está dizendo que o abalo vem sobre as duas casas, a casa na areia e a casa na rocha, as duas são abaladas, diz lá em Mateus capítulo 7, mas aquela que está sobre a rocha permanece firme em nome de Jesus. Aqueles que confiam no Senhor, meus irmãos, o que é uma confiança no Senhor? É semelhante a Jerusalém, que estava sobre o monte e ela se sentia inabalável. Se sentia inabalável não quer dizer que era inabalável, mas aqueles que confiam no Senhor, mesmo que sejam abalados, eles não tombam, eles não caem, eles permanecem firmes para sempre. Muitas vezes eu já fui abalado na minha vida, muitas vezes, parecia que ia tombar, parecia que ia cair, mas quando a gente confia em Deus de todo o coração, essa palavra confiança aqui, ela é semelhante a ter fé em Deus. Fé. Fé é a mesma coisa que fidelidade. Fé e fidelidade têm a mesma raiz, a palavra. Fé nos leva a Deus. E a fidelidade faz com que a gente permaneça em Deus em nome de Jesus. E aqui o salmista está querendo dizer isso, que os que confiam no Senhor, às vezes são abalados, tem torta, tem inclina um pouco, mas ele permanece firme. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que às vezes se você resistir firme, você confiar mesmo em Deus, você pode ser abalado, e depois de um tempo, você se endireita novamente, em nome de Jesus. O que tem que acontecer é permanecer com o Senhor, permanecer firme com Deus, inabaláveis nessa rocha que é Jesus. O justo até é abalado, mas ele não tomba, ele não cai, porque ele confia, ou seja, a fidelidade dele com Deus faz com que ele permaneça de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer nessa noite para vocês, irmãos, esse salmo está no meu coração desde ontem à noite, em nome de Jesus. Quero dizer para vocês que não importa o abalo que você sofra, permaneça fiel ao Senhor. Você vai ver que lá na frente você vai se inclinar de novo, vai se pôr de em pé de novo, porque não tem mal que dure eternamente. O mal não dura eternamente, mas o bem dura para sempre. A bênção de Deus dura eternamente. O mal que a gente vê hoje, sabe, o nosso país sofrendo, o mal que está sofrendo, o mundo sofrendo, tudo isso vai passar. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre em nome de Jesus. Diga graças a Deus. O Salmo 62, verso 2, não dá para pôr ainda, né? Não dá não, mas vai dar em nome de Jesus. Diga o pastor, vai dar em nome de Jesus. Salmo 62, 2, irmãos, ele fala melhor. É o mesmo salmista, e ele diz assim, Salmo 62, versículo 2, ele diz assim, ó, só Ele, olha só Ele, a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. O que o salmista está dizendo? Que algum abalo a gente até sofre às vezes.
O justo passa por tribulação às vezes, abalos na vida, sabe? Situações que a gente às vezes diz: como que isso aconteceu comigo? Como que aconteceu com a minha família? Como que aconteceu? Como isso foi acontecer conosco? Mas às vezes acontece com a gente. Aconteceu com o rei Davi. Você já leu a história do rei Davi? Que a gente lê os salmos assim às vezes, e os salmos é as entranhas do salmista, ele põe para fora a dor dele. Você já leu isso no salmo, pessoal? Os salmos é a dor do salmista expressa. Ele vai pondo as dores dele, vai pondo as angústias dele para fora, ele vai pondo, sabe assim, ele vai vomitando as dores dele. Esse é os salmos, as entranhas, é o nervo exposto do salmista ali. Por quê? Porque se você for ler a história do rei Davi, ele foi muito abalado, gente. O rei Davi, um dos filhos dele, teve um relacionamento com a irmã. O outro filho matou o irmão. O que ficou vivo dos filhos dele, tomou o reino dele, tomou a coroa dele, expulsou Davi, o próprio pai. E diz a Bíblia que pegou as esposas do Davi e fez sexo com ela no terraço do palácio para todo mundo ver. Está na Bíblia. Davi sofreu muito com a família dele, mas muito mesmo, a ponto de ser um homem assim que foi um grande rei, um grande guerreiro, mas quando se tratava da família ele foi muito abalado, muito, gente, a ponto de ele chorar. Ele chorava pelos seus filhos, ele chorava e dizia assim: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. E o general Joabe tinha acabado de matar o próprio filho Davi, porque quando o filho tomou o reino do pai, está lá no livro de Samuel, no livro de Crônicas, a revolta foi, vamos dizer assim, controlada pelo general Joabe, e aí o filho dele fugiu, Absalão, e na fuga, a Bíblia diz que ele, andando pelo meio do mato, entrou numa forquilha assim, o pescoço do Absalão ficou assim, ele ficou pendurado, e a ordem do Davi era para trazer o filho vivo, mas o general Joabe não poupou o rebelde, matou, diz a Bíblia que matou ele na hora. Então o Davi chorava e dizia: meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. E o general olhou para ele e disse assim: quer dizer então que se teu filho tivesse aqui hoje reinando em teu lugar, você estaria alegre? E nós todos mortos, você estaria alegre? É isso, Davi? Aí o Davi engoliu em seco a palavra dura, a reprimenda dura do seu general, e aí cessou. Mas se você ler a história, o rei Davi sofreu muito, muito abalado. Por isso esse salmo ele diz assim: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha salvação, o Senhor é o meu alto refúgio, e eu não serei muito abalado. O que quer dizer isso? Quer dizer que algum abalo a gente sofre, mas se a gente confia no Senhor, a gente não cai em nome de Jesus, a gente não tomba, a gente fica firme, balança, sacode, racha alguma coisa, tem uma trinca na parede, arranca uma telha, cai um caibro da casa, sabe, derruba um muro, mas a gente permanece firme em nome de Jesus. É isso que ele está escrevendo no Salmo 125, meus irmãos, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Diga graças a Deus. Olha assim para o seu irmão do lado e diga: irmão, irmã, não deixe os abalos, diga assim para ele: não deixe os abalos da vida te afastar da presença de Deus. Fique com seus pés em cima da rocha, que é Jesus. Confie nele, irmãos. Deus nunca falhou. Olha, eu sou pastor, 25 anos que eu prego, pastor titular de igreja. E eu já sofri coisa na minha vida. Mas está ali minha esposa que é testemunha. Teve um período da nossa vida que nós sofremos tanto assim, tantas lutas, tantas batalhas, tanta opressão, que ela tinha fibromialgia, apareceu fibromialgia nela. Da onde? Ela não tem nada. Doía todo o corpo, coluna doía, tudo doía. Você sabe que fibromialgia é uma doença que não tem um diagnóstico certo. Ela às vezes aparece, às vezes desaparece.
Hoje até a pessoa aposenta por fibromialgia hoje. Doía o corpo dela. Não tinha ânimo, não tinha força. Pressão de todos os lados. A gente via que era Satanás. Então eu orava, fui pro terraço da casa e orava, clamava. Fiquei um ano orando. Você já orou um ano à meia-noite? Todos os dias eu orava. Todos os dias eu subia pro terraço e orava e orava. E Deus foi fortalecendo a gente em nome de Jesus. E não tinha nenhum inimigo, ninguém estava contra nós, era Satanás mesmo. O cão, o capeta que queria literalmente destruir a gente. Mas em nome do Senhor Jesus, como o pastor leu aqui no início, né? O maior é Deus que está conosco. Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus estava com a gente, sempre esteve, em nome de Jesus. Deus nos chamou desde sempre. Ontem, contei para a irmã, ela dizendo, pastor, quando eu abro a sacada da minha cozinha, mandou uns áudios para mim, eu abro a irmã Rosângela, eu chego na cozinha da minha casa, a filha dela mora no prédio do outro lado da rua, ali no Shopping São Pelegrino. Ela mora aqui e a filha mora no prédio do outro lado da rua, bem na frente do Shopping São Pelegrino. Ela dizia, só que a sacada de baixo da minha filha tem uma imagem alta do Zé Pilintra e da Pombagira abraçado. O vizinho botou, sabe aquelas imagens do Zé Pilintra, aquele cara todo de branco e a mulher toda de vermelho? É a Pombagira e o Zé Pilintra. Os dois ali na sacada de baixo. Mas aquilo me incomoda, pastor. Eu olho para aquilo, e ela já tem uns cri-cri, né? Eu olho para aquilo me revolta, não sei o que. Ela diz assim, eu não sei, agora a minha filha quer ter um filho, eu estou consagrando ele a Deus. Eu não sei se eu estou fazendo certo, ele nem está grávida ainda, mas eu já estou consagrando meu neto, porque aquela macumba ali, aquele não vai afetar meu filho. E eu vendo ela, porque ela tem assim, às vezes uns altos e baixos, mas eu estava vendo que a fé dela estava firme. Aí eu disse assim para ela, irmã, faz isso mesmo, consagre o seu neto a Deus, porque minha mãe ficou grávida de mim e foi morar na casa do meu tio avô, com 16, 17 anos, porque o pai, meu avô e a minha avó morreram. Ela foi morar na casa do meu tio avô e engravidou de mim. E o meu avô, pastor Marcos, era luterano fervoroso. E ele botava a mão na barriga da minha mãe e dizia, esse vai ser um pastor. E profetizava. Aqui estou em nome de Jesus. Profetizava. Então eu disse para ela, consagra o teu filho a Deus, porque Deus vai abençoar o teu neto. Consagra o teu neto. Ela disse, pastor, eu consagro cada molécula do meu neto, eu consagro a Deus. Eu disse, vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Porque Satanás às vezes quer destruir a vida da gente. Destruiu a vida do meu avô com álcool. Meu avô tinha fábrica de bebida, pastor Marcos. Era um homem rico, classe média na cidade de Pelotas, mas porque fabricava bebida, bebia tudo. Morreu com menos de 60 anos. Minha avó morreu de tristeza e desgosto. Meus 3 tios, fui ver minha mãe semana passada em Pelotas, todos os irmãos dela estão mortos, com menos de 60 anos por causa do álcool. Meus 3 tios nessa maldição do álcool. Meu avô, podia ter meu avô aqui, gente. Podia ter meu avô aqui, ele teria 90 e poucos anos, um pouco menos talvez. Mas o álcool, meus 2 avós morreram por causa do álcool. Às vezes a pessoa diz assim, ah pastor, mas o que tem beber? A Bíblia condena a embriaguez, mas eu não bebo. Eu não bebo porque essa maldição destruiu minha família, meus avós, tudo podia estar aqui, meus tios podiam estar tudo aqui. Mas foram todos destruídos pelo álcool. Não tem ninguém, gente. Você sabe o que é? Não ter um tio vivo, não ter um avô vivo. Ter um avô é uma benção. Diga glória a Deus. Avô é uma benção, tio é uma benção, tia é uma benção. Mas às vezes as pessoas deixam mal tomar conta. Então, meu tio avô, que era engenheiro, era crente, ele orava na barriga da minha mãe e me abençoava. Ele tem 4 filhos. Ele queria que um deles fosse crente, nenhum saiu crente, só o último agora que se converteu no finzinho da vida e morreu já. Deus pode abençoar a nossa vida. A gente não pode deixar os abalos, sabe? Não pode
deixar Satanás por dúvida na gente. Deus chamou você. Foi Deus que nos chamou. Fique firme. Vem os abalos, vem as lutas. Alguns às vezes até se desviam. É o verso, nem vou conseguir pregar o verso 3 e o 4. Nem vai dar. Mas olha, diz aí que o verso 3, né, que alguns, seguindo a impiedade, se desviam. O verso 5, né? Quanto aos que se desviam, muita gente não resiste à hora do abalo e se afasta de Deus, abandona a fé, abandona a igreja. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje em nome de Jesus? Quantas pessoas que o pastor já batizou, já ganhou, já visitou, já orou? Quantas pessoas eu já visitei? Tem uma lá na igreja, a irmã Maria, nem sei se ela está assistindo, né? Tomara que esteja assistindo mesmo, é para você mesmo, né? Já fui várias vezes na casa dela. A última vez que eu fui, eu e a Bruna, pastor Marcos, chegamos no portão, não é porque a gente é ungido, não, é porque o demônio era forte, manifestou no portão da casa. Nem entramos, ela já manifestou o demônio. E a gente disse para ela, irmã, você tem que ir para a igreja, irmã, ir para a igreja. Ficou tempo, uns 4, 5, 6 meses, ficou firme na igreja. Saiu da igreja. Me chamou de novo, fui lá, outra vez endemoniou. Eu disse, olha irmã, é a última vez que eu venho aqui na tua casa. Veio para a igreja mais uns mesinhos, desafastou de novo. Não deu 2 meses, me ligaram de novo. Pastor, a Maria, a irmã dela que ligava, né? Tá aqui endemoniada de novo. Porque a pessoa vem da macumba, gente, vem do terreiro. Tem que se agarrar com Deus. Dependendo de onde você vem, você tem que se agarrar com Deus firme. Não, vai o pastor vacilar nas drogas para ver. Vai vacilar. Não, lá em Caxias tem um rapaz lá que saiu das drogas e 8 anos depois, firme, 8 anos na igreja. 8 anos depois estava vendendo droga de novo. Foi o pai dele lá, o seu Mazuti, me pedir ajuda, sabe? E aí, essa irmã, terceira vez fui lá, manifestou o demônio de novo. Disse, vai para a igreja, Maria. Foi. Ficou uns 4, 5 meses agora a última vez. Não vai mais. Chamei no WhatsApp, falei, eu vou. Eu disse para a irmã dela, eu não vou mais visitar vocês. Eu não vou mais. Se manifestar de novo, chama outro pastor, porque eu não vou mais. Vocês têm que aprender a ter compromisso com Deus. Porque chega uma hora que as pessoas brincam com Deus, gente. Não dá para brincar com Deus. O negócio é sério em nome de Jesus. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente é tão abençoado aqui, amém? Sim ou não, gente? Tão abençoado. Deus deu uma família, Deus deu algum dinheiro pra gente. Talvez a gente não tenha muito dinheiro. Eu, por exemplo, queria ter mais dinheiro, mas não tenho. Mas obrigado, Jesus, pelo que eu tenho. Quem não quer ter mais dinheiro? Quer ter mais dinheiro? A irmã também quer. Quem quer mais dinheiro aí? Quer mais dinheiro? Mas a gente tem que ser grato pelo que tem hoje. Às vezes não temos muito, mas Deus, obrigado por esse, porque o Senhor vai me abençoar. Eu vou ser fiel ao Senhor, o Senhor vai prosperar a minha vida. A gente quer um monte de coisa, gostaria de ter mais, mas às vezes não é possível. Às vezes não pode nos afastar de Deus, sabe? Permaneça firme, em nome de Jesus. Jesus te libertou, te curou, te deu uma nova chance, está restaurando a sua vida. Às vezes a gente chega na igreja, a restauração não é de imediato, nem tudo é de imediato. Eu cheguei na igreja tem 30 anos, me batizei em 1995, dia 31 de dezembro de 95 eu fui para a igreja. E logo nos primeiros meses me batizei, de 96. A gente chegou na igreja, pensa que a vida era assim como é hoje, pensa que a esposa era linda assim, bonita assim, pensa que era gordinha assim, era raquítico. Trabalhava numa gráfica feito bicho, dia e noite. Eu trabalhava, irmãos, numa gráfica do sindicato. Nunca foi o pior emprego da minha vida, foi no sindicato. Nunca fui tão pobre, cheio de dívida como trabalhando no sindicato. Os piores 7 anos da minha vida foi no sindicato. Que miséria, que miséria. Pensa que chegamos na igreja tudo bem? Não, gente, os primeiros anos era dívida, conta para pagar, sabe assim, horrível. Tinha um irmão na igreja, que era tipo um pastor assim, ele ajudava na igreja, me pediu o nome emprestado para comprar umas coisas lá, botou meu nome no SPC, o miserável. Eu digo, mas esse irmão miserável botou meu nome no SPC, eu já numa luta.
Por isso que eu digo hoje, não empresta o nome para ninguém, amém, pessoal? Não empresta cheque, não empresta cartão. Se a pessoa tem o nome sujo, deve ter algum problema lá que vai resolver. Olha, meu nome está limpo, e a Bíblia diz que mais vale o bom nome que as muitas riquezas. Preserve o seu nome. Porque ainda mais hoje em dia que o seu crédito é pelo score. Se você tiver um arranhão no teu nome, teu score cai. Não compra nem um sofá, nem um fogão parcelado. Então, eu preservo o meu nome. O pastor Marcos sabe, eu chego a encher a paciência deles com data, com tudo, por causa que eu preservo o meu nome. Ele também preserva o dele. Mas quando a gente chegou na igreja, era uma luta. Mas Deus foi abençoando, a gente permaneceu firme. Os parentes da gente amavam a gente, convidavam a gente para almoçar, vem tomar café, não sei o quê. Começamos a ir para a igreja, nem convidavam mais. Nem convidavam mais para nada. Primeira coisa que aconteceu quando me converti, perdi os amigos, muitos amigos, não é assim, irmão? A senhora também é da minha terra lá, né? Pelotense, o seu José Pelotense. Pelotense é tudo gente boa quando tá dormindo, tudo gente boa, né? Aí a gente tava lá assim, ó, perdemos amigos, perdemos pessoas, fomos perdendo, sabe, irmãos? Porque a gente se converte, as pessoas às vezes vão se afastando, sabe? São os falsos amigos, é melhor nem tê-los mesmo, né? Hoje eu vi a prisão do Bolsonaro, ele deu uma entrevista hoje, ele disse assim, tudo isso que aconteceu comigo, não estou defendendo ele nem contra ele, eu só estou comentando a entrevista dele, ele disse assim, tudo isso que aconteceu comigo serviu para desnudar os meus verdadeiros aliados. Qual é a palavra dele hoje? Pastor Marcos. Ele diz, tudo que aconteceu comigo foi para desnudar, ou seja, fazer realmente aparecer quem é meu aliado e quem não é meu aliado. Vocês devem imaginar quanta traição ele deve ter sofrido, né? A gente ao longo da vida também sofre. Você converte, começa um amigo vai embora, outro te vira a cara, o outro que tem um amigo não quer mais saber de ti, a tua família, agora tu virou crente, agora não sei o quê. Eles começam com essas bobagens, sabe? Mal sabe eles como é bom, porque só a gente que sabe o vazio que a gente tinha e a alegria que a gente tem hoje de estar na igreja em nome de Jesus. Estar em Cristo é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo. Incomparavelmente melhor servir a Deus, meus irmãos. Então, para mim orar com vocês, eu queria falar mais, mas não vai dar. A gente sofre abalos, muitos abalos às vezes, mas não deixe isso te tirar da presença de Deus. O mal não vai durar para sempre, sabe? Um dia o mal é julgado. Um dia as trevas acabam. Às vezes a gente está vivendo o momento mais escuro da nossa vida, sabe? Está escrito aqui, ó, para a gente orar, Salmo 46. E esse salmo aqui diz que o momento mais escuro da vida da gente, de um dia, de uma noite, é justamente quando está para romper a luz. Olha que salmo maravilhoso, gente. Salmo 46, ó, versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Olha só. Aqui ele está falando da cidade de Jerusalém, que tem um rio que corre pelo meio dela. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Olha essa palavra. Jamais será abalada e Deus a ajudará desde a antemanhã. O que o salmista quer dizer, irmãos? O que é a antemanhã? A hora mais escura da noite é entre 3 e 4 da manhã. A hora que a noite está mais breu, mais escura. Só que a hora que a noite está mais escura também é os momentos que antecedem a aurora, o raiar do sol. É ou não é assim? O que ele está dizendo? Que às vezes nas horas mais escuras da vida a gente tem que ficar firme, porque a luz está prestes a nascer em nome de Jesus. Às vezes na hora mais escura da nossa vida é o máximo de escuridão, é a antemanhã. Logo vai raiar o dia em nome de Jesus. O sol da justiça vai nascer. A luz de Cristo vai brilhar.
O que o salmista está dizendo, ó, no verso 5, ó, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã, ou seja, a antemanhã é aquela hora da madrugada, entre 3 e 4 da manhã, mais escura, a hora que a noite está mais densa treva, mais breu. Mas o que acontece às 4h20, 4h30, 4h40? Começam os primeiros raios de sol. A luz começa a vir em nome de Jesus. Às vezes nós estamos vivendo assim, um antemanhã. Pastor, nunca tive tão mais densas trevas como eu estou agora. Nunca tive um momento tão escuro da minha vida como agora. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que a luz está chegando, que o dia vai brilhar em nome de Jesus, irmãos. Há um Deus no céu que não deixa a gente ser abalado. Confie nele, confie nele. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, gente? Às vezes a gente vive momentos da vida que a gente diz: meu Deus, que escuridão, que trevas. Pois se prepare que a luz está chegando, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso para Jesus, é bem bonito. E vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos pedir a Deus que abençoe essa noite. O pastor vai adorar? Depois de eu orar, então, vamos orar um pouquinho. Olha, irmãos, eu vim aqui nessa noite. Olha, como eu disse, eu tinha tantas coisas, compromissos. Eu viria na quinta, pedi para o pastor deixar para hoje, mas eu também tinha compromisso hoje. Mas eu vim aqui porque a gente ama vocês em Cristo. Eu vim aqui para trazer essa palavra de Deus para vocês. Eu venho aqui para dizer para vocês que as trevas passam, irmão. A escuridão não dura para sempre. O Salmo 30, verso 5, diz que o choro dura só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes é só uma noite, irmãos, é só um pouquinho mais o abalo. É só um pouquinho mais, você não vai tombar. Deus não vai permitir que você tombe. Deus não vai permitir que você caia. Porque os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Olha esse lindo lugar que Deus nos deu. Essa sala tão bonita. Esse lugar tão especial. Cheio da presença de Deus. Acolhido aqui do vento. Acolhido até do inverno. E no verão vai ser gostoso aqui dentro. E no inverno vai ser acolhedor. Porque Deus prepara tudo. A gente que não enxergava isso. Mas Deus vai abrindo os nossos olhos. Deus vai fazendo a gente compreender as coisas. Deus vai fazendo a gente compreender a sua vontade. E que bom que a gente tem ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Oh Deus, obrigado por tua graça, bondade contínua. Eu oro, Senhor, para que o Senhor continue fazendo o bem. Esse mesmo Salmo 125 diz, o salmista ora e ele diz: Senhor, faz o bem. Como assim faz o bem? Ele está dizendo: Deus, continua fazendo o bem na minha vida. Se você está sendo abençoado, irmãos, se você se sente uma pessoa abençoada, visitada por Deus, ore nessa noite e diga: Deus, continue a fazer o bem, Senhor. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Às vezes a gente está sendo tão abençoado. Talvez você diga aqui nessa noite: pastor, mas eu não estou em trevas, eu não estou sendo abalado, não tem nada de ruim acontecendo na minha vida. Mas ore mesmo assim, continua fazendo o bem, Senhor. Faz o bem aos bons. O bom não é aquele que é perfeito, mas o bom é aquele que está alinhado com Deus. O bom é o que está alinhado com o Senhor. Esse é o bom. Oh Deus, continua a fazer o bem na nossa vida. Continua, Deus, a abençoar a nossa vida, Senhor. Continue, Deus, a nos favorecer com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia. E se há trevas, ó Deus, se há escuridão,
Se há, meu Deus, alguma obra do diabo, em nome de Jesus, que seja amarrada, desfeita, expulsa em nome de Jesus, Pai. Que todo o abalo que Satanás tentou, que todo o abalo que Satanás às vezes tenta contra a família, tenta contra a nossa vida, que caia por terra em nome de Jesus, que seja desfeito agora, e a luz do Senhor brilhe sobre nós aqui hoje, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse suas mãos, queria pedir às pastoras, às irmãs pastoras, ungir você, irmão. Você vai declarando, fique com seus olhos fechados, por favor. Talvez tenha coisa que você diga, pastor, eu sinto que Deus falou comigo hoje. Tem algo que está me incomodando, me chateando, me aborrecendo. Mas Deus enviou a sua palavra aqui para que você não seja abalado, sabe? Para que você não seja destruído em nome de Jesus. Para que você fique firme na presença de Deus. Ora ali pelos irmãos e irmãs. Abençoa ali as pastoras, põe a mão ali sobre eles em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Aleluia. Isso, glória a Deus. Enquanto isso, vai orando, vai abençoando, vai declarando a palavra de Deus. Declarando teu nome Suas mãos erguidas, adore. sobre toda mente e coração. Aleluia. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo por Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e a liberdade. Clamo por Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Jesus, quero declarar o teu nome. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo por Jesus. Vamos declarar, Jesus, eu quero declarar teu nome. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus, teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo, Senhor. Vamos declarar, irmão, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero permanecer firme sobre a rocha que é o Senhor. Aleluia. Ó Deus, Tu és a firmeza em quem eu confio. Tu és a firmeza da minha vida. E nenhum mal, nenhum abalo vai me tirar da Tua presença.
Em nome de Jesus, Senhor, me fortalece, me sustenta quando vier os abalos, quando vier o vento forte. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero acreditar em Ti, quero manter minha fidelidade no Senhor, em nome de Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus. Amém, gente? Diga graças a Deus. Dá um aplauso para Jesus aí, bem, bem firme, amém? Glória a Deus.